Muito boa noite a todos. O tema da nossa aula de hoje é a continuação do estudo da petição inicial. Na aula passada, vimos o conceito de petição inicial, vimos também os requisitos da petição inicial, iniciando pelo endereçamento e depois qualificação das partes. Na aula de hoje, vamos ver o conceito de causa de pedir, pedido e finalizaremos com o valor da causa. O que vem a ser causa de pedir? A causa de pedir, como requisito da petição inicial, como terceiro requisito da petição inicial, é a somatória de fatos com o fundamento jurídico. Ou seja, é na causa de pedir que o autor tem que demonstrar ao juiz aquela, aquela forma de que ele tem, do que ele precisa para o Poder Judiciário, ou seja, é a demonstração no processo de todo o conflito de interesse que ele, autor, teve contra o réu, para justificar ao ajuizamento da sua ação. Então, o que vem a ser os fatos? Os fatos é a maneira que o autor tem para expor ao juiz todo aquele conflito. Então, é o momento que o autor vai ter para narrar ao juiz aquele conflito que ele teve com o réu. Vejamos, por exemplo, a hipótese do autor ajuizar uma ação contra o réu de uma batida de veículo. O que ele vai fazer, autor, na exposição dos fatos? Ele vai mostrar ao juiz o seguinte: no dia tal, no horário tal, na via tal, estava o autor dirigindo o seu veículo quando foi abalroado pelo veículo do réu. E a culpa deste acidente, de acordo com a narrativa, é do réu. Obviamente que quem vai julgar quem é culpado nessa relação, nesse conflito, se é o autor ou se é o réu, é o juiz, é o Poder Judiciário. Mas na petição inicial, na narrativa dos fatos, o autor tem esta obrigação de expor claramente quais são os fatos que justificaram o ajuizamento dessa ação. Então, os fatos têm a conclusão de que a necessidade do autor de expor ao juiz aqueles fatos, aquele caso concreto, que justifica o ajuizamento da ação. Né? Além dos fatos, o autor deve expor no seu processo, na sua petição inicial, a fundamentação jurídica. E o que é a fundamentação jurídica? É a demonstração de que aquele conflito de interesse que ele está narrando tem um respaldo legal, tem um respaldo jurídico. Né? Então, a demonstração efetiva do direito do autor é feita por intermédio da fundamentação jurídica. E como é que ele faz essa demonstração dessa fundamentação jurídica? Né? Ou seja, o que vem a ser então a fundamentação jurídica? A fundamentação jurídica é a adequação dos fatos com os fundamentos jurídicos que justifica aquela petição inicial. E o autor faz essa fundamentação jurídica, ele deve fazer a fundamentação jurídica com a utilização de doutrina, de jurisprudência e legislação. Obviamente que a doutrina, a jurisprudência e a legislação podem ser utilizados os três numa mesma petição inicial ou apenas um deles. Não é obrigatório a utilização de todos esses mecanismos de fundamentação jurídica. Importante também dizer que, além da exposição dos fatos e apresentação da doutrina, da jurisprudência e legislação, é na causa de pedir que o autor vai apresentar todos os seus argumentos jurídicos com o objetivo de convencimento do juiz de que aquela petição inicial está correta, que aquela petição inicial está de acordo com o que prevê a lei, do que prevê a doutrina e a jurisprudência, e a ação deve então ser julgada procedente. Então este é a causa de pedir, que é o requisito, o terceiro requisito da petição inicial. O quarto requisito da petição inicial é o pedido. O pedido está previsto lá no artigo 322 do Código de Processo Civil, e a lei fala
que ele deve sempre ser certo e determinado, ou seja, o pedido é a conclusão do processo. Então, ele narrou ali os fatos, ele fez a fundamentação jurídica e tem que ter uma conclusão. No exemplo que eu dei no item anterior, a conclusão é a indenização por conta da batida do carro. Então, o autor teve um custo para arrumar seu carro de R$ 20.000. E qual que é o pedido que o autor deve fazer? A condenação do réu no pagamento desses R$ 20.000 a título de indenização material pelo abarroamento do veículo, pela batida do veículo que o réu teve no veículo do autor. O pedido tem que ser sempre certo e determinado. Essa é a obrigatoriedade prevista ali no artigo 322 do Código de Processo Civil. Sempre que o juiz, ao julgar a causa, ele deve estar seguro do que ele está julgando. É por isso que é obrigatório o autor colocar na sua petição inicial o seu pedido de forma certa e determinada. O que é pedido certo? Pedido certo está relacionado com a necessidade do pedido ser explícito, claro, objetivo, não pode ser um pedido obscuro, né? Então, se a petição inicial é de uma batida de veículo, de uma indenização por batida de veículo, o pedido certo é a indenização propriamente dita. Eu não posso concluir de forma diferente, né? Se eu narrei os fatos no sentido de que eu quero uma indenização por conta do prejuízo causado, pedido certo é realmente a indenização propriamente dita. A determinação, né, ou seja, o que é pedido determinado, né, o autor deve colocar no seu pedido a extensão daquele pedido, o quanto ele quer daquele pedido. Então, o pedido certo é a conclusão do que eu quero com o processo, e determinado é o quanto eu quero com aquele processo. Neste mesmo exemplo da batida do veículo, pedido determinado seria a indenização de R$ 20.000. Então, a indenização é pedido certo e os R$ 20.000 é o pedido determinado. Então, todo o processo deve ter sempre a certeza e a determinação. Numa ação, por exemplo, de danos morais, o autor foi ofendido pelo réu publicamente, e com isso o autor ajuizou uma ação de danos morais contra o réu. O que seria pedido certo? Pedido certo é a indenização moral. E pedido determinado é o valor dessa indenização moral que eu estou pedindo por conta dessa ofensa. 20, 10, 5, R$ 60.000. Este valor vai ser arbitrado pelo autor na petição inicial. Não que o juiz é obrigado a dar este valor. Ele pode entender com os fatos, a fundamentação jurídica e também com os argumentos e provas realizados pelo réu, também na sua defesa, ele pode entender de forma diferente. Não cabe aqui uma indenização de R$ 20.000. Cabe uma indenização de R$ 5.000, R$ 10.000. Então, é importante que o autor sempre coloque o máximo que ele quer com aquele processo e o juiz vai analisar até este limite determinado no seu pedido da petição inicial. Importante dizer que há algumas ações que não é possível colocar o pedido certo e determinado, né? Quando não é possível atribuir na petição inicial, né, um pedido certo e determinado, a gente pode colocar, o autor pode colocar na petição inicial que a indenização fica a critério, por exemplo, do juiz, né? Então, não por conta disso que eu não estipulo um valor, que o meu pedido não é determinado, né? Meu pedido pode sim ser determinado ao final, quando o juiz analisar a situação. Então, tem algumas situações, como essa que eu falei de indenização por dano moral, não é obrigado o autor, colocar para o juiz o valor logo de cara na petição inicial. Ele pode colocar, requer condenação de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juiz. Não por conta disso que o pedido não é determinado. O pedido continua a ser determinado. A diferença é que ele coloca uma indeterminação no seu pedido para que o juiz formule e analise este valor quando do julgamento do processo. Então, há algumas ações que não é possível a determinação. Um outro exemplo é uma ação que discute questões de herança.
Ora, vamos supor que o marido de uma senhora faleceu, só que essa senhora não conhece todo o patrimônio do que foi deixado a título de herança. Tem algumas situações que isso pode acontecer. Quando não se sabe a determinação total do processo, eu posso fazer um pedido genérico, né, para que no âmbito do processo se descubra quais são os bens que o falecido deixou para ser partilhado entre a sua família, entre a sua esposa e os seus filhos. Então, quando eventualmente a, a esposa não sabe quais os bens que o marido deixou quando em vida, né, quando se trata de uma ação que trata de herança, né, de questões hereditárias, também o pedido não precisa ser ali determinado. Né? Ele pode ser certo, ou seja, o objetivo de uma ação de herança é a partilha dos bens, mas ele pode ser ali indeterminado. Quando eu não conheço esse patrimônio ainda, eu preciso de uma de uma busca, e isso vai ser feito no bojo do processo, né, para aí sim, no bojo do processo, no dentro do processo, ser verificado qual é a determinação, qual é a amplitude deste processo que envolve herança. Importante dizer sempre, né, que o juiz tem mecanismos jurídicos para a localização de bens das pessoas. Hoje é tudo voltado por meios tecnológicos. Então, o juiz, com o CPF de qualquer pessoa, consegue verificar quais os bens que ele tem, registrados nos cartórios de registro de imóveis de todo o Brasil, quais os saldos de contas que ele tem, basta ele solicitar isso ao Banco Central, isso se faz de forma online, o juiz tem acesso a isso, bastando digitar em um sistema próprio do Banco Central o CPF dele, ele consegue localizar todos os valores constantes em conta corrente. Mesma situação para veículos, há um sistema do, do Renaju, que chama Renajude, que o juiz informa o CPF da pessoa e vai ser verificado todos os veículos registrados. Além disso, ele também pode quebrar o sigilo fiscal, declaração de imposto de renda, e lá vai ser verificado todos os bens declarados para o fisco perante a Receita Federal. Então, há algumas situações que o pedido pode ser sim indeterminado, né? Certo, ele sempre vai ter que ser, que é aquele que é o objetivo principal do processo. Numa ação de herança é a partilha dos bens, numa ação de indenização por danos morais é a indenização propriamente dita. E o determinado é o quanto que eu quero daquele pedido. Né? Então sempre é importante a diferenciação entre certeza e determinação. Importante que pedido é a conclusão do processo, é o que eu quero com aquele processo. Isso pode ser sempre sempre tem que ter esse pedido e sempre tem que ser ou certo e também tem que sempre ter o pedido determinado. Então esse é o conceito de pedido, a conclusão do processo, e todos os pedidos, todos os processos têm que ter um pedido certo e determinado, salvo nessas duas exceções que a gente acabou de conversar, quando fica o valor a cargo do juiz ou em ações que não se tem ainda a determinação total daquele pedido. Por último, o valor da causa. Né? Tem um equívoco aqui na apostila, né? Constou equivocadamente pedido, mas o quinto requisito da petição inicial é o valor da causa. O valor da causa é o proveito econômico que eu quero com aquele processo, é a somatória de tudo que eu quero com aquele processo. Todo processo deve obrigatoriamente ter um valor da causa. Né? Não pode ter processo que não tenha valor da causa. Né? Se não há benefício econômico com aquele processo, né? Ou seja, eu entro com uma ação simplesmente para reconhecimento de um direito, como por exemplo, uma ação de investigação de paternidade ou de reconhecimento de uma união estável, não há valor econômico envolvido nesse processo. Mas não por isso que não tem que ter valor econômico. Todo processo tem que ter o seu valor da causa. Quando não se tem um pedido determinado em valor, né, normalmente se coloca um valor genérico, de R$1.000, por exemplo.
Então, todo processo deve sim ter o seu valor da causa, né? E o artigo 292 do Código de Processo Civil, há sim as regras, né, específicas para atribuição de valor da causa, né, como por exemplo, né, nações que discutem pensão alimentícia, ação de alimentos, né, o valor da causa sempre vai ser 12 vezes o pedido da pensão fixada ali para o alimentado, né? Então, por exemplo, a criança, por representação de sua mãe, obviamente, entra com ação de alimentos contra o pai para fixar R$ 1.000 de pensão alimentícia por mês. O valor da causa desse processo vai ser R$ 12.000, que é 12 vezes o pedido ali do valor da pensão alimentícia que vai ser fixado. Via de regra, o valor da causa sempre vai ser aquele benefício econômico. Então, no exemplo da batida do carro, se o valor a ser pedido é R$ 20.000, né? Eu vou fazer o valor da causa de R$ 20.000. Ah, mas eu quero R$ 20.000 de indenização pela batida do carro, mas como eu fiquei sem carro durante 30 dias, eu quero uma indenização moral por conta disso, de R$ 10.000. Qual será o valor da causa desse processo? R$ 30.000, a somatória de todos os pedidos. Tudo bem? O valor da causa tem interferência com relação às custas do processo e também aos honorários advocatícios de quem perdeu o processo. As custas processuais sempre vai ser 1% deste valor da causa, né? E as verbas de sucumbência, as verbas, os honorários advocatícios, né? Porque quem perde o processo tem que pagar esses honorários para o advogado da outra parte. O valor é de 10% a 20%, conforme prevê lá o artigo 20 o artigo 85, perdão, do Código de Processo Civil. O 20 era do Código de Processo Civil já revogado de 73. Então é isso que a gente tinha que falar hoje sobre os requisitos da petição inicial. Continuamos então a falar sobre a causa de pedido, falamos do pedido e falamos aí do valor da causa. E com isso a gente encerra a aula de hoje e encerramos também a apostila sobre os requisitos da petição inicial. Leem toda a apostila, compareçam às aulas para esclarecimento das dúvidas, realizem os relatórios. Por hoje é só, pessoal. Obrigado e até logo.